eu vou entrar aqui na plataforma e eu já fiz isso uma vez, agora eu vou fazer um pouco diferente, mas eu queria fazer para você poder entender o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, vou pegar só as minhas aulas. A gente tem mais de 140 aulas aqui dentro da plataforma. Só nas minhas aulas que eu trabalho com vocês, a gente começou falando sobre oportunidades no mercado de energia solar. Eu falei com vocês sobre quais são os tipos de negócio que você pode fazer. Falamos de MEI, isso que eu estava tentando lembrar, microempreendedor individual, como abre a MEI, como desenvolve isso, analisando a conta de energia, dimensionamento, revisão de dimensionamentos e oportunidades, compra do kit, nós fizemos 3 compras de kit, comparação de orçamentos, vamos lá, olhamos os orçamentos, quanto a Cisys cobrava, quanto a Bel Energy cobrava, quanto a Aldo cobrava, a gente pegou 3 grandes parceiros, falamos sobre homologação, né? Falamos da nova lei, representação comercial, trouxemos a Solstar. A Solstar ainda está precisando, gente. Eles não fecharam o número dele. Então, você que não viu a aula, olha, estou colocando aqui, ó, a aula que a gente falou da Solstar é a aula 20, tá bom? A aula 20 é a aula de oportunidade de representante comercial. Eu vi, olha, teve gente perguntando aqui para o Felipe, o pessoal da equipe me pediu para eu falar isso para vocês, porque, olha só, a gente trouxe na aula 20 a oportunidade da Solstar para você ser representante comercial. Eles estavam recrutando gente e o pessoal não viu e não entrou e ficou perguntando, não, mas quando que vai ser a aula de recrutamento? Você acredita que o pessoal falou isso? Eu falei com 3 alunos aqui o pessoal do suporte me mandou aqui e nós falamos com eles. Então, gente, por favor, eu estou reforçando aqui, a aula 20, então vale a pena, entra lá na aula da Solstar, tem o QR Code, tem um link, tenta lá, tem um valor que eles cobram, vocês aprenderam lá isso, uma série de coisas. Então, assim, e eles abriram para nós, não tem custo nenhum para os alunos da SolarTech, ou seja, olha a oportunidade que a gente trouxe. Muitos de vocês entraram, graças a Deus, que bom que você está rodando, tem gente já fazendo. Coloca aqui se já tem gente vendendo, se você já está vendendo para a Solstar, o que você achou do treinamento, se já aconteceu, está valendo a pena. Se tem alguém aqui da Solstar dentro da nossa plataforma agora, hoje, aqui na aula, como que está sendo? Foi legal? Foi chato? Foi difícil? Você está achando? Já está dando certo? Você já está vendendo? Coloca aqui para vocês verem. Então, assim, eu estou colocando para vocês porque a gente já está a gente está aqui, ó. A gente já tem mais de 30, quase 40 aulas rodando. Mas quando tem um assunto que eventualmente a gente repete ou a gente melhora ele, a gente não coloca, a gente não duplica a aula, exatamente para não ficar maçante, tudo bem? Então fique tranquilo, não tem nenhuma aula duplicada aqui. Por isso que a gente falou aqui, ó, financiamento de energia solar. Na semana passada, a gente falou sobre o perfil do profissional que vai vender energia solar. Aí depois a gente falou na semana passada sobre o perfil do cara que atende, que compra. Ou seja, gente, tem aula pra caramba aqui. Então você que está com dificuldade, que não está conseguindo fazer, por favor, volte lá, tá bom? E estude. Volta nas aulas. Eu sei que tem gente nova chegando. Tá bom. Até o final dessa aula que vocês me cobrem, eu vou mandar aqui para vocês. Alguns de vocês estão pedindo. A gente criou um formulário para que você que está vendendo e eu posso te ajudar com os orçamentos. Você mande para nós, tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Fique tranquilos. Não, o áudio eu tinha bloqueado aqui, Edivaldo. Fica tranquilo, tá? Eu aqui tinha bloqueado aqui, que eu estava falando com a equipe aqui, pedindo para eles mandarem o formulário aqui para mim. Então, nós estamos na terceira aula, tá bom? Acho que vão mais 2 aulas, pelo menos. Vamos ver se a gente tem mais uma, pelo menos. Nós falamos do quê? Nós falamos do seu perfil, lembra? Nós falamos do seu perfil, aonde você entra. Falamos de empreender ou trabalhar, né? Então, falamos do perfil integrador, do perfil de instalador, o perfil de vendedor, o perfil de integrador, ou seja, para quem é você nesse mercado, o que você faz, até para você entender para onde você vai. Essas 2 aulas estão muito legais, então volte, lembra que nós já estamos na terceira aula dessa série. Então, a gente já tentou identificar ela lá, a pedido de vocês. Então, a gente falou isso na primeira aula. Na aula da semana passada,
nós falamos muito sobre vender para quem? Para pessoa jurídica e para pessoa física, lembra? Falamos o perfil do comprador, do CPF, quais são as dores que ele tinha, o desejo desse cara, ou seja, para que você possa ir identificando. Lembra, o perfil não significa que todo mundo é igual, é mais ou menos uma ideia que você tem quando você está no elevador, quando você está no show, quando você está na piscina, quando você está no clube, quando você está em algum lugar, você identifica esse cara. 30 a 60 anos, classe média alta, tem uma casa própria, carro próprio, tem uma certa estabilidade financeira, casado, homem, ponto. Você já viu aí que esse é um cara que você pode oferecer energia solar, que a tendência dele comprar é maior. Tá claro para você? Pensa assim, ó, hoje nós vamos falar sobre funil, e eu queria muito deixar para você aqui uma dica de amigo, que é o seguinte: você, quando você trabalha e conhece o seu público, você estressa menos para vender. Deu para entender? Vou repetir, quando você conhece o perfil do seu público, você, Fabião, você tem que estar na plataforma, velho. Então, você já recebeu seu login, sua senha, entra lá na plataforma e começa a fazer as aulas. Já era para você estar fazendo. Me entristece você não ter começado. Não é para você estar começando hoje, não, tá bom? Tem alguma coisa aí. Depois você dá um toque pro pessoal da equipe aí que entrou em contato com você, tá? Então, gente, guarde isso. Você vai gastar menos sola de sapato, menos estresse, tá? Para você poder, quando você conhece o seu perfil, você vai no cara certo. E aí você gasta menos saliva e você consegue ter um resultado melhor. Guarde isso. É por isso que eu estou trazendo o perfil para você, tá bom? Ó, lembra que a gente falou de um mito do CNPJ, que é aquela história: quanto maior a conta de energia, mais vantajoso é. Eu falei para vocês, fujam das grandes indústrias, porque elas ainda têm um custo de quilowatt pequeno. Falei para vocês, eu não vou repetir, tá bom? Não vou repetir. Mas, ó, dei uma dica para vocês aqui do perfil do pequeno comércio, academia, sorveteria. Tem um pessoal aqui que tinha contato da sorveteria hoje, já saiu um monte de gente fazendo parceria, tá? Agência bancária, consultório médico, restaurante, escola, posto de gasolina, frigorífico, mercado, empório, salão de beleza. Ou seja, esse é o perfil do cara, tá bom? Ele tem a energia elétrica, principalmente do CNPJ, ela é uma dor para ele, é um problema para ele. Então, guarde isso. Então, assim, conheça o perfil do cliente para que você possa atacar de uma forma inteligente. Combinado? Então, hoje, a gente falou sobre isso. Ó. Essas características são um ponto de partida. Você vai ter que agora definir assim, ó, quem é de fato o seu público-alvo. Porque aí, de novo, senhores e senhoras, cada um de vocês está num momento da vida. Não existe uma regra pronta aqui. Nem eu quero te dar uma regra. Mas, poxa vida, a gente viu aqui o Carlos falando que tem parcerias com a Intelbras. Então, ou seja, ele tem uma parceria. A gente tem aqui alguns alunos que são da área de CFTV, segurança eletrônica, câmeras. Ou seja, quem é mais fácil você achar? Então, você tem o seu cliente-alvo dentro desse filtro. Você vai fazer, a gente chama de subnicho. Tem um nicho e tem um subnicho. O que é subnichar o seu público? Guarda essa expressão assim, ó, persona. Persona, público-alvo, é a persona. Esse é o negócio do marketing. O marketing digital vai falar muito sobre isso. Quem é a persona? Persona é aquele cara que vai comprar o seu produto. É o cara que tem a maior probabilidade de comprar o seu produto. Por isso que nós precisamos perder muito tempo, investir muito tempo em trabalhar o público-alvo. Por quê? Porque o público-alvo é o seu ponto de partida. Quem é de fato o seu cara. Então, se você trabalha com CFTV, você tem um público diferente. Você trabalha com ar-condicionado, você vai ter um outro público. Você trabalha com sorveterias, você tem um outro público. Está claro que cada um de vocês tem um perfil diferente. Quanto mais a fundo você compreende o seu público-alvo,
mais você direciona o seu marketing, sua técnica de venda. Então, assim, ó, pode ser que você seja uma pessoa, por exemplo, muitos de vocês falam sobre isso, trabalha com condomínios. Ou seja, eu falei com o pessoal de Indaiatuba esse final de semana, tem uns 3 parceiros aí que trabalham com condomínios, têm acesso a esses caras. Ou seja, pode ser que para você, esse cara do condomínio é o seu público-alvo. Você não precisa ficar correndo atrás de padaria, de açougue, de sorveteria, porque você tem um nicho, você trabalha. A gente tem um aluno nosso de Atibaia, não sei se ele está aí, que trabalha com jardinagem. E, ou seja, ele tem acesso aos jardins lá de todos os clientes dele são potenciais compradores. E ele começou a vender energia solar para os clientes dele da parte de jardinagem. Você acha que esse cara vai ir atrás de farmácia, de padaria, de restaurante? Não vai, ele não precisa, porque ele tem um relacionamento. Mas todos vocês aqui têm acesso a um condomínio? Não, pode ser que você não tenha. Então, ou seja, aí você vai ter que entender o momento que você está. Eu te dei alguma dica de que você... Obrigado. Então, você... Ó, o pessoal me mandou aqui. Deixa eu compartilhar já. Vocês. Deixa eu ver se é isso aqui que eu estava querendo. Ah, tá aqui, ó. Já vou compartilhar com vocês. Estou colocando aqui no chat, tá bom? O link do formulário que a gente criou, tá? Mandei ele seco assim, para você mandar os seus projetos, tá? Você que precisa de... Muitos de vocês me pediram isso. Você precisa de ajuda, você está com orçamento, você não está conseguindo fazer. Tá ali, ó. Você coloca, preenche esse formulário, tem lá o dado da conta, o consumo, a foto da conta, manda para mim que eu vou te ajudar, tudo bem? Vai ficar mais fácil. Se você manda o WhatsApp, manda lá no grupo WhatsApp, tá ficando meio bagunçado, tá tendo um monte de projeto rodando, e aí a gente tá, vou ser honesto com vocês, estamos se perdendo, tá bom? E aí eu tenho um pessoal do suporte aqui, fico olhando só lá no WhatsApp, e eles não estão conseguindo atender vocês. Então eu queria muito que vocês me ajudassem, tá aqui esse link, acabei de mandar para vocês. Entra aí, tá feio, mas é só clicar, guarda esse link para que você possa mandar as coisas, combinado? Então, eu vou te ajudar e você me ajuda. E dentro do link aqui no formulário, ele fica mais guardado e eu consigo ter acesso, entendeu? Porque às vezes eu não tenho acesso ao WhatsApp lá da equipe do suporte, aí eu fico cobrando e não consigo ver as coisas, né? E aí às vezes a gente fica, você manda uma cobrança e a pessoa não te deu o retorno no tempo certo. Então, quando você preenche o formulário, está lá guardado, eu tenho acesso, o Hector tem acesso, o Felipe, eles conseguem dar um suporte e fazer o seu orçamento mais rápido e te ajudar a cobrir o orçamento que você tem. A semana passada a gente cobriu 2 orçamentos. 2 alunos, 2 de vocês trouxeram um orçamento, a gente conseguiu baratear. Não sei se o João Paulo está aqui, João Paulo de Grajaú, eu acho. Ele tinha um orçamento gigantesco, tá? E a gente conseguiu baixar o orçamento dele de 150, a gente conseguiu 120 mil, 30 mil reais a gente baixou, só com um fornecedor novo que a gente conseguiu trazer. Então, vale a pena, tá bom? Se você tiver alguém. Então, tá aí o formulário. Ó, o Alex falando, ó, eu trabalho só em condomínio. Pronto, Alex. Você já é um cara que... Então, você entendeu o seu público-alvo? Então, você não tem que ficar batendo nas padarias. Ficou claro? Então, a gente já entendeu isso para a gente poder virar essas ideias do que a gente falou. Então, entenda o seu público-alvo. Bom, aqui tem um funil de vendas que eu queria muito que vocês começassem a trabalhar. Aqui tem o fundamento da venda que eu queria conversar com você, tá bom? Ó, o Carlos falando um negócio legal aqui, ó. Trabalho com condomínios, boa parte dos clientes parte desse público, pois já tenho referência e tive autorização para divulgar alguns serviços para os moradores. Carlos, se precisar de ajuda, você grita, coloca a galera, tá perguntando de onde você é. Se você sentir, compartilha seu contato aqui, não tem problema nenhum, vale a pena e a gente vai fazer. O Carlos é aqui de São Paulo, que eu não sei exatamente aonde a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Mas aí a gente vai tocando junto. Fundamento das vendas. Eu trouxe aqui 5 fundamentos que é fundamental para se você quiser trabalhar com vendas. E você pode vender a placa,
né, o kit fotovoltaico, a instalação, mas você pode vender a instalação, você pode vender os dois. Então, todo mundo aqui é vendedor. Senhores e senhoras, se você não trabalhar com venda, se você não vender, desculpe, você não vai ter o ganho exponencial do mercado. Tudo bem? Guarde isso. Já falamos sobre empreendedorismo semana passada. A venda está em todo mundo. Quem não sabe vender não consegue crescer. Ponto final. Então, se essa aula provável, eu quero ser instalador, você está falando de vendas, aprenda a vender a sua instalação. Tudo bem? Pronto. Porque todo mundo tem que trabalhar com vendas de alguma forma. Guarde isso, tá bom? Ó, brilho no olho, senhores e senhoras. Esse é o primeiro e mais importante, um dos mais importantes. É você entender ter brilho no olho para vender, né? Se você não tiver paixão, se você não tiver confiança, se você não tiver o brilho no olho para você fazer a venda, no contato, acabou. Tudo bem? Metade da venda está na postura, no comportamento da pessoa que está fazendo. Até a maneira que você aperta a mão do seu cliente lá na visita, ele sente se você tem pegada, se você está ligado com o que você quer vender. Então, guarde isso, tá? Viste a camisa, separe seus problemas, coloque um personagem. Tá difícil para todo mundo, é muito difícil, o mercado está competitivo. Desculpa, senhores e senhoras. Não dê desculpa. Vá atrás e tenha o seu brilho no olho. Tudo bem? Olha o segundo. Conhecer o perfil do seu cliente e, principalmente, a dor. E eu colocarei aqui os sonhos do seu cliente. Se você não souber qual é o perfil do seu cliente, você não vai conseguir vender. E eu falei para vocês semana passada, e repito aqui, vender para pessoa física é diferente do que vender para pessoa jurídica. Você sabe disso. Vender para um cara do condomínio, ele tem a história do status que a gente falou, ele tem a questão claro que tem a questão da conta de luz, mas tem muito essa questão do ambiente, do ser o primeiro, de ser o único do condomínio. Tem uma série de coisas que cerca o perfil do cara da pessoa física, que no caso da empresa, por exemplo, ele tem uma dor, ele tem um problema, ele tem uma dificuldade, ele tem uma conta de luz. Você precisa entender qual é a dificuldade dele. Sabe, eu fechei um projeto de energia solar de uma empresa que ele precisava colocar energia solar porque o investidor que ia comprar ele tinha uma característica lá de carbono negativo. Ou seja, será que ele estava tão interessado assim? Ele queria vender a empresa. Era isso que ele queria. Ele queria o dinheiro do fundo de investimento, que uma das condições era carbono negativo, boas práticas de sustentabilidade. E nada mais sustentável do que energia solar. Ou seja, eu fui na dor dele. Eu discuti com ele a questão do investidor. Eu nem olhei, honestamente, para vocês, tá? Eu nem dei tanta atenção na conta de energia dele, não para efeito de conta de custo financeiro, mas sim para efeito de quilowatt-hora, quilowatt-pico, consumo. Eu fui para o lado técnico. Mas na parte de finanças, eu não fiquei batendo cabeça com ele, porque eu não precisava, porque o negócio dele era investimento. Ficou claro para você? Se você não souber qual é o problema do seu cliente, você não vai conseguir vender. Você precisa entender, se colocar no lugar dele, ver o que ele quer fazer, e aí que você consegue vender de uma forma mais eficiente, né? Saber como abordar o cliente. Gente, deixa eu falar uma coisa. Tem coisas aqui que parecem óbvias. Mas se você fizer o óbvio e o simples bem feito, 90% da sua venda está feita. Vou repetir. Se você fizer o simples, o óbvio, bem feito, 90% da sua conta está feita. Guarde isso. Tem gente que não sabe fazer o simples. Não sabe fazer o simples bem feito. Aí você fica criando, inventando situações e você se perde. Não se perca. Siga o roteiro. Tudo bem? Eu estou trazendo para você aqui um roteiro, uma receita de bolo, uma metodologia. Tudo bem? Se você já é especialista, ok, não é para você essa receita. Se você não conhece de vendas, não conhece do mercado, está entrando, por favor, siga a receita. Pensa lá numa pessoa que quer trabalhar com bolo. Ou seja, os primeiros bolos, não mude a receita. Não fique inventando, colocando ingredientes que você não sabe. Segue a receita, até que você fique bom naquela receita. Você fez o bolo de cenoura, ficou lindo. Você fez 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 bolos de cenoura, usando a mesma receita.
agora você está craque. Agora você pode pôr uma gota de chocolate, você pode mudar uma cenoura não sei do que, agora você muda a forma, agora você faz um recheio não sei da onde, você põe uma cobertura diferente. Ok, a partir do momento que você sabe fazer o básico bem feito, aí você começa a incrementar. O problema do iniciante é que ele quer começar, ele não quer fazer o básico e começa a inventar. E aí vira um problema, porque ele não faz nenhuma nem outra. Guarde isso, com muito carinho, tá bom? Você faz instalações de pessoa física. Você pode também usar crédito para pessoa física? Ricardo, sim, funciona do mesmo jeito, tá bom? Lembra que a gente tem as regrinhas lá, mesmo a concessionária e as regras do CPF e CNPJ. Do on-grid você pode aproveitar, tudo bem? Então, assim, ó, saber abordar o cliente. Gente, parece simples, mas é uma coisa que às vezes a pessoa é inconveniente e erra o lugar. Lembra disso, a hora certa, o lugar certo, com a pessoa certa, faz o projeto acontecer. Lembra disso. Eu vou contar para vocês uma coisa que mudou para mim, que foi um diferencial. Oportunidade versus preparo. Quando a oportunidade aparece, você tem que estar preparado. Se a oportunidade chegar e você não está preparado, vai dar errado. Então você tem que saber abordar o seu cliente. Então você tem que estar afiado para você entender. Até na postura, a maneira que você vai visitar o seu cliente, você precisa entender e comunicar a linguagem dele. Porque senão você não consegue fazer. Então guarde sempre isso. Conhecer o produto. Senhores, eu tenho visto erros aqui no nosso mercado. Gente que não vai na aula prática, nem faz outras aulas práticas. Eu vou dizer para vocês, eu abro para você fazer as aulas práticas e você não faz a aula prática. Ricardo, desculpe, pessoa jurídica. Sim, mesma regra, tá bom? Lembra, a pessoa, se ele é o sócio da empresa, tá bom? Aí o que ele pode fazer é colocar, tem que ser o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF. Tudo bem? É isso que vale, tá? Henrique, consigo usar o sistema off-grid sem o uso de baterias? João, essa é uma pergunta, uma pegadinha. Cuidado, tá? A característica maior do sistema off-grid é que você armazena a energia que você tem, principalmente por causa da noite, do horário noturno. Tudo bem? Então, durante o dia eu tenho energia, tenho luz, porque eu estou rodando e eu armazeno essa energia para a noite, quando eu não tenho a luz, eu não tenho mais a minha energia do sol, para que eu possa fazer. Tudo bem? Então, não tem desculpa não, desculpa não. Eu que falei, só para ver, para não ficar muito claro, tá? Então, essa é a ideia. Agora, posso usar o off-grid sem bateria? Claro que pode, desde que você não precise da energia à noite. Eu tenho visto muito, eu fiz um projeto agora recentemente na Bahia e a gente fez instalações de energia de usinas de energia solar para bombeamento, tá? Para as bombas. E funcionou muito bem. De manhã, 6 horas da manhã tem sol, você ligou a bomba. 6:30 da tarde não tem mais sol, desligo a bomba. Pronto. Estou funcionando off-grid, não estou conectado na rede, não tem relógio, não tem nada, e eu estou funcionando off-grid sem bateria. Por quê? Porque eu só uso a energia no período onde tem luz, onde tem sol, tá bom? Então eu estou off-grid, tá bom? Guarde isso. Então, saber abordar o cliente, conhecer o produto, e eu estava falando sobre isso. O índice nosso dos alunos que fazem aula em outras praças não é muito alto, sabia? E eu te dou essa oportunidade. Por que você não faz? Será que você aprendeu tudo naquela aula? Essa é a pergunta que eu te faço, até para você poder conhecer o seu cliente. E, de novo, né, gente, ter atitude, né? Quanto mais, atitude significa não desanimar. A diferença de um empreendedor de sucesso e um empreendedor de fracasso é o que de sucesso não desistiu. A diferença de um empreendedor de sucesso, um vendedor de fracasso, é que o de sucesso não desiste. Ele vai atrás. Tudo bem? Bora! 3 etapas da sua venda. 3 etapas. Prospecção, contornar objeções e o fechamento. Tá bom? Guarde isso. Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas. Henrique, depois de dimensionar e fazer o orçamento, como faço a intermediação do financiamento para o meu cliente? Arlindo, eu pressuponho que você é um integrador, certo? Então,
Você, como integrador, precisa ter um parceiro financeiro. Ponto. Pelo menos um, tá? Eu trouxe aqui para vocês já BV Solar, Santander, são os dois grandes que a gente tem. Falamos sobre Caixa Econômica e Banco do Brasil. Tudo bem? Você precisa ter. Eu estou desenhando com o pessoal da BV, eles vão vir aqui no final desse mês e vão fazer um bate-papo com a gente sobre financiamento, tá bom? Lembra que eu prometi para vocês? Eu vou terminar a nossa série de vendas e ele entra com a gente falando sobre financiamento, tá bom? Então, mas se você precisar de alguma ajuda, da minha ajuda aí, eu te faço uma intermediação com você. Você precisa ter um parceiro, porque senão você vai ter que ficar fazendo pelo site. E pelo site você não vai ter a melhor taxa, tá bom? Já a gente falou sobre isso na nossa aula de financiamento, então é muito legal que você tenha. Se você precisa de ajuda, você fala comigo, chama a gente aqui chama o pessoal do suporte, bate um papo com eles, pede ajuda e eu te ajudo com isso, te mando para um contato nosso para ele te ajudar com isso, tá bom? Para que você tenha barganha da taxa. Pensando aqui na objeção, né? Nessa nossa parte. O que é prospectar? Prospectar é você ir atrás do seu cliente. Lembra que você já conheceu o perfil? Quando você conheceu o perfil, pode anotar o que eu estou falando. Com o perfil apropriado, você vai falar com 20 alunos, tá bom? E você vai falar com eles. Você fala com 20 alunos, olha eu fazendo aqui, esses comentários aqui vai deixando eu doido. Deixa eu responder do Daniel, daqui a pouco eu volto. Henrique, aqui quem fala é o Daniel da Turma de Santana. Onde estão os parceiros financeiros? Daniel, eu vou trazer eu vou trazer o BV Financeira no final do mês. Se você precisar, você fala comigo e eu já te ajudo, tá bom? A gente vai falar sobre isso, tá? Então, o que eu trouxe na aula de financiamento, acho que faz o quê? Umas 4, 5 aulas atrás, na aula de financiamento que está na plataforma, eu coloco os sites para você entrar e fazer pela internet, tá bom? Senão você vai falar, se você precisar de ajuda, você vai falar comigo e eu vou trazer aqui o Fábio, que é de energia solar, que é do BV, do Banco Votorantim, tá bom? Henrique, existe ou existirá uma forma de viabilizar para a classe mais humilde? Acredito que crescendo nessa classe os ganhos seriam ainda maiores. Eric, tem um problema da classe mais humilde, que é a história que a gente falou do retorno. Ainda está caro a energia solar para isso. Então, a gente está trabalhando aí, a gente está falando de 2, 3 kWp. Eu estou com um projeto, vou jogar aqui para vocês, quem quiser me ajudar depois. A gente está com um parceiro aí que está com muitos inversores 2 kWp e a gente está criando isso dentro de a gente está negociando com uma rede aqui de São Paulo, que trabalha com atacados de piso, né? E eles vão fazer um quiosque e vão colocar alguns representantes desses quiosques para vender esse kit pronto. Então, é uma ideia que a gente jogou aí, a gente está amadurecendo essa ideia exatamente para tentar pegar essa categoria e eu vou trazer para vocês, tá bom? A gente vai tentar vender esses kits de 2 kW pico aí, aqui dentro com vocês e dentro dessa rede, e vamos abrir para vocês também comprarem e vender aí na sua região. São 500 kits lá, e a gente está desenhando isso. Então, pode ser uma possibilidade, tá bom? Mas não é tão simples e não é o nosso público. Lembra disso, Eric? Então, a minha sugestão essa é uma coisa que a gente está desenhando em paralelo, estou trazendo aqui para vocês, mas é importante você saber, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a prospecção é exatamente isso. Quanto mais objetivo você for, com menos clientes você precisa falar para fechar. No nosso caso, eu estou dizendo para você que se você falar com 20 clientes, você fecha com um, pelo menos. 1 a cada 20 clientes. Esse é o funil do nosso negócio. Falando com o cara certo. Agora, se você chegar aí para o pessoal, que nem o Eric falou aqui, e você ir para a classe baixa e ficar falando com eles, o cara não tem dinheiro e nem tem nome para fazer. Então, fique ligado com isso, tá? Prospecção é você falar com o cliente, entender a dor dele e falar com o cara certo. Depois você tem a objeção. O que é contornar a objeção? Contornar a objeção, normalmente a objeção na energia solar é preço. Guarda isso. Preço é um problema em energia solar. O cara sempre vai achar que é caro.
Se você não souber fazer conta, se você não tiver uma solução para ele, esquece. Ele vai achar que é caro. Tudo bem? Então você vai ter que fazer um orçamento, vai ter que comparar, entender o seu concorrente, quem é o cara que está fazendo, quem é o cara da sua região e ter condições de voltar com ele. O cliente de energia solar questiona preço, tá bom? Ele vai comprar a sua segurança, esquece, tá? O cara vai vender, ele vai comprar a sua segurança. Quanto mais seguro você for, maior a sua possibilidade de venda. E você precisa contornar a objeção. Você precisa trabalhar as possibilidades. Então, eu listo aqui para vocês objeções da parte. Coloca aqui para mim, vocês. Me ajudem aqui, vai, no chat. Vocês que estão vendendo, quais são as principais objeções que você tem em energia solar? Coloca aqui para mim no chat, por favor. Quero ouvir vocês. Henrique, na Leroy Merlin já vende alguns kits. Verdade, Antônio. Só que esses kits não são ainda para classe média baixa. É isso. Tá bom? Não é para classe média. Eu estou pensando em kits de 2 kW mesmo, com um cara de R$300 de conta de luz. R$350. Esse é o projeto que a gente está desenhando aí. Ele ainda está embrionário, mas é um negócio bacana que a gente está fazendo, tá? Essa é uma ideia. Henrique, uma sugestão é oferecer esses kits de 2 kW para parentes e amigos próximos. Repassamos a preço de custo para podermos fazer os primeiros projetos. Você já entendeu, Alexandre, qual é a ideia, tá bom? Então se prepare que a gente já está... Eu estou jogando aqui para vocês, a gente está rodando, tá? Vou cantar para você, Alexandre, só para você colocar um melzinho aí na chupeta. A Cissis está com esses kits, tá bom? Então são kits de 2 kW pico lá na Cissis e a gente está tentando desenhar com eles como a gente vai fazer, tá? Ou a gente financia. O que eu quero fazer é fazer casado. E tá faltando a perninha do financiamento aí. E o cara trouxe para mim, Ale, uma taxa muito cara, acima de 2%. E eu falei, não vai virar. E eu queria pelo menos 1,6, 1,5. E eu tô brigando por isso. Porque 2,5, 2,7 é uma taxa muito alta e o financiamento vai ficar muito caro. E eu quero que o cara que não tem condições de pagar, eu quero transformar a conta de luz mais barata do que... Desculpa, a conta do financiamento mais barata que a conta de luz. E eu não consegui chegar nessa conta ainda. Por isso que eu não lancei o projeto. Tá bom? Eu já estou com a negociação dos kits pronta. Já estou com a parte das instalações mais ou menos encaminhada. Tenho vocês aí, que a gente sabe que vai conseguir fazer. Só que eu esbarrei no financiamento. E por quê? Porque eu quero desenhar uma taxa default, independente do cara, entendeu? E tô batendo cabeça com isso, vou ser sincero contigo. Ainda não cheguei no custo que eu queria. Tô falando com Caixa Econômica, tô falando com esses caras, mas eu já tô numa grande alçada lá dentro do Santander. O BV já descartei, mas no Santander eles estão rodando isso, tá bom? Então guarda isso. Estou com problema na plataforma. Francisco, qual o problema? Fala aí, manda uma mensagem, grita pro pessoal aqui, tá bom? Só especulação. O comércio é alugado, fica mais complicado para vender. A locação é uma objeção. O que eu faço com a objeção na locação? O produto é dele. Você comprou, você tira daqui e coloca em outro lugar. Quando você for embora, você leva. Pronto. Ele não entra na benfeitoria do imóvel. Essa é uma ideia, tá? Tá aqui, ó. Principal objeção que encontrei: alto custo de implementação, mão de obra qualificada. Mas o principal foi de gente que passa o orçamento e some. Isso é verdade. O cara não dá acompanhamento, não faz as contas. Ó, Daniel, custos, retorno do investimento, payback. Você chegou onde eu queria, Daniel. Obrigado. Essa é a conta. Exatamente. O segredo... Olha que... ainda bem que eu falei isso antes do Daniel escrever. O segredo da objeção do custo, você precisa ter uma carta na manga. Guarde isso. O segredo do cara que não tem dinheiro para comprar energia solar é o financiamento. Tá bom? O financiamento é o segredo. Guarde isso. Você precisa dar a solução. É o que eu estou falando para vocês agora desse do 2 kW pico. Eu só joguei para vocês aqui para vocês ficarem animados. Mas é isso que a gente está fazendo. Qual é o problema que o cara vai falar? Poxa vida, ele paga R$300 de conta de luz.
e eu chego para ele com um financiamento que vai custar 350, ele vai me xingar, fala, pô, você tá louco? Não faz sentido. Agora, quando ele tem R$ 300 de conta de luz e ele não tem o dinheiro para comprar à vista, nem é parcelado em pouco tempo, e eu chego para ele lá com 3, 4 anos de 250, eu resolvi o problema dele. Eu tirei da minha manga uma objeção. Então, Daniel, o segredo para o cara que fala que está caro é você ter a solução financeira. E vou dizer mais, vou deixar isso aqui do Daniel, você precisa entender, voltar nas aulas e entender o cara de payback. Esquece. Deixa eu contar um segredo para você aqui, ó. Eu vou ficar até mais perto para contar isso aqui para você, ó. Você não vai conseguir vender um projeto acima de R$ 100.000 se você não entender o conceito de payback, de retorno, tá bom? Eu já expliquei aqui, você já sabe, então você precisa estudar o que é payback. Todo o conceito de payback, ano 1, ano 2, ano 3, ponto de equilíbrio, quando ele empata o orçamento, você precisa entender esses conceitos para que você faça uma venda acima de R$ 100.000. Abaixo de R$ 100.000, a pessoa, o cliente, pode não ter tanta familiaridade com esses conceitos, mas um cliente mais qualificado por um valor agregado, ainda que seja 50, 60, 70 mil, esse cliente vai querer entender. Você vai ter que mostrar para ele quanto ele paga de conta de luz. Lembra do exemplo que a gente coloca ali da padaria? O cara paga 50, 60 mil reais por ano. E aí, o que acontece? Ele paga 60 mil reais. Você tem que dar a solução para ele. Ele tem o dinheiro para pagar. Você só precisa falar para ele de onde vem esse recurso. Tá claro? Eu estou falando besteira aqui. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Esse é a coisa. Você precisa entender e falar para ele, ó, 2 anos, 3 anos, eu zero a sua conta. Ah, eu não tenho dinheiro. Então tá bom. Então eu vou trocar o seu retorno de 3 anos, de 2 anos, para 5 anos. Só que o banco vai comer um pedaço dessa rentabilidade. Então eu vou falar assim, ó, a sua conta de luz de 5 mil reais, eu desço o seu financiamento para 4 mil, pronto. E você vai ter R$ 1.000 por mês, 12 mil reais por ano, nos próximos 5 anos de economia na sua conta de luz, para você poder pagar o seu financiamento. Ou seja, eu estou colocando um financiamento de um cara que paga 5 mil reais de conta de luz por mês, eu estou derrubando a conta do financiamento dele para 4 mil reais, ou seja, ele está colocando energia solar, barateando a conta de luz e eu estou implantando um negócio para ele. Se você, vendedor de energia solar, não souber fazer essa conta e provar e mostrar isso para o seu cliente, você não vai conseguir provar para ele. Guarde isso, tudo bem? É fundamental que você saiba disso, porque quanto mais você entender dessa história de payback, você vai conseguir virar. Ó, Felipe, no financiamento o cliente paga o dobro, ou o valor fica no combinado. O que você acha, Felipe? Sinceramente, cuidado, eu vou ser bem duro com vocês aqui, tá bom? Bem duro, porque o pessoal aí entra os inimigos do financiamento, tá bom? O inimigo, eu vou até compartilhar com vocês o negócio aqui, ó. Eu vou compartilhar minha tela aqui, a nossa planilha aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui, 75. Vou pegar aquela nossa planilha SolarTech. Eu vou compartilhar aqui com você. Ó. Vou compartilhar aqui. A planilha da SolarTech que eu mostrei para vocês quando eu te ensinei a fazer dimensionamento. Eu mostrei essa planilha aqui para vocês. E essa planilha está lá na nossa plataforma, certo? Por que a gente tem essa planilha? Por que eu tenho essa aba aqui, ó, de projeções financeiras? Você precisa saber entender para o seu cliente esses 2 gráficos. Se você não consegue entender nesses 2 gráficos que sem energia solar, a conta desse cliente aqui, ó, ela sobe, explode, que ele vai pagar aqui, ó, nos 25 anos, a soma de todos desses valores de energia solar desculpa, de energia elétrica, e que a energia solar faz esse resultado dele virar uma boca de jacaré, porque eu estabilizo, ele não precisa mais se preocupar com elevação, com inflação de energia solar, com apagão, nada, porque isso aqui, ó, é o resultado que ele tem
né? Ele tem aqui, ó, olha esse outro gráfico. Esse aqui, em 4 anos, ele conseguiu pagar essa conta e vai ficar os outros 20 anos, 21 anos sem pagar a conta de luz. Ou seja, por um período. Se você não souber interpretar esse gráfico, senhores, você não vai conseguir vender energia solar. Você precisa saber esse negócio. E aí entra a pergunta aqui do Felipe, que entra, beleza, mas eu não tenho. Aí o cara não tem dinheiro para pagar. Ou seja, ele não tem dinheiro para pagar, então ele vai ter que sim, Felipe, dividir com o banco. O banco vai comer um pedaço do financiamento, do retorno dele. O retorno dele não vai ser mais 3 anos, que é o caso aqui. É 5 anos. A gente teve que financiar esse cliente. Ou seja, o banco vai sim comer metade do ganho dele. Isso está errado? Não. É de novo aquela história do custo de oportunidade. Dinheiro faz dinheiro. Então, você precisa entender de objeções. Você precisa entender de payback. Você precisa entender essa continha aqui, ó. Essa tabelinha financeira que a gente coloca para vocês de projeção, você precisa entender. Eu já expliquei isso aqui para você. Você tem que voltar lá na aula, entender a inflação projetada, o custo o ano da troca do inversor, qual foi as regras que a gente criou para fazer essa projeção. Aqui deu um erro, mas tudo bem, a gente vai continuar rodando. Ó, a geração mensal, quanto que vai gerar esse cara? Então aqui, ó, de novo, quantas parcelas ele vai pagar? Então eu vou simulando aqui, ó, 36, 48, entendeu? 60, 72, foi assim que a gente foi chegando, foi aqui que eu descobri, esse cara vai ter que demorar 6, 7 anos para fazer, 6 anos para poder amortizar o investimento dele. Por quê? Porque ele não tem dinheiro e a conta de luz dele era de R$ 1.000. Para eu baratear essa conta de luz e ele não precisar desembolsar nenhum centavo e ainda baixar o valor, a gente teve que descer para esse cliente a parcela dele para 6 anos. Então, cadê meu amigo que fez a pergunta? Felipe, o banco vai ficar assim, com todos esses juros aqui, ó, desse contrato. R$ 20.000, o banco vai ficar de juros para ele, tá bom? R$ 20.000 ele vai pagar de juros. Por quê? Porque é o custo de não ter o dinheiro. E não tem nada de errado. Vivemos um mundo capitalista, certo? Desculpa eu falar sobre isso, mas é importante vocês entenderem. Você não pode ter medo, porque para esse cliente, o financiamento foi a solução da objeção dele. E eu consegui fazer. E a gente vendeu o projeto assim. Então, guarde isso, tá bom? Então, não tenha medo de oferecer o financiamento. Ainda que tenha uma taxa de juros aqui, ó, que nem a gente falou, eu coloquei a taxa de juros aqui de 1,20. E aí, Alexandre, esse era aquele problema que a gente tinha, entendeu? Que é essa taxa de juros aqui, eu queria transformar isso lá no 2 kWp, ainda não chegou no custo que eu queria. Então, enquanto o banco, pode ser que não chegue, eu estou batendo com o Santander lá, eu acho que a gente vai conseguir, mas eu preciso para poder dar essa solução. Coloca para mim o telefone da Solartec, tem um rapaz que está com problema. Se você puder me ajudar com isso, coloca aqui no grupo e eu vou entrar para mostrar. Tudo bem, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Essa é a ideia. Você precisa entender, tá? Para gente entender isso aqui, ó. O argumento para quem questiona o projeto pelo financiamento, na pior das hipóteses, ela congela a conta da energia por 5 anos. Obrigado. Excelente, Hector. É isso mesmo. O argumento do cara é essa ideia. Eu vou segurar. E ainda mais agora, gente. Não sei se vocês sabem, viu? Mas fiquem ligados com isso. A gente está vivendo um momento inflacionário aqui no Brasil. A gente está vivendo um momento de inflação. Então, com a inflação bombando, um cara que consegue fazer um financiamento fixo de 5 anos, gente, chega a ser até uma proteção do dinheiro. Porque a gente está vivendo um problema de inflação. E o cara consegue uma parcela fixa, que a parcela dele não vai reajustar, senhores, vale muito a pena você ter esse argumento de venda também, tá bom? Então, assim, ó, dica, lição de casa, volte lá na nossa aula de planilha da Solartec, acho que tem 2 ou 3 aulas dessa planilha nova que eu trouxe. Entenda esses retornos, entenda o payback, entenda o que é taxa de interna de retorno. Por que você precisa disso, Henrique? É isso aí, Solute.
fazer o cliente entender que daqui a 5 anos ele está livre das contas. E mais ainda, Solute, que o Hector falou, a conta de luz dele está congelada. Pode vir crise, pode vir, sei lá qual é o governo que vai vir o ano que vem, entendeu? Ele não está mais, ele está blindado disso. E é essa conta que eu queria que você pensasse, entendeu? Então, é muito importante a gente olhar para isso, tá bom? Você entender essas objeções. Deixa eu colocar aqui, voltar para minha. Para você poder chegar aqui, ó, e fazer um fechamento inteligente. E aí sim, você consegue trabalhar o fechamento. Aí você consegue discutir com o cliente, entender a necessidade dele e trabalhar o fechamento. E aí a gente vai entrar na história do fechamento, né? Da prospecção aqui que a gente está falando. Deixa eu voltar aqui, depois eu vou falar da prospecção. Ó, no caso de financiamento, é só falar para o cliente que ao invés de ele pagar o valor da conta para a concessionária, pagará o financiamento após 5 anos, deixará de pagar. É isso, Dilson. Você já falou perfeitamente. É isso mesmo, tá bom? Essa é a ideia. Na verdade, Dilson, o nosso esforço é tentar reduzir o valor da conta, né? Para o valor da parcela para um valor menor. Vou dizer, acho que ficou claro para vocês, né? O pulo do gato da energia solar, no caso do financiamento, porque o cara que tem dinheiro, senhores, ele vai investir porque a gente viu que o retorno vale a pena e poucos investimentos, pouquíssimos, têm essa conta, esse retorno tão rápido. Ponto. Esse é o primeiro ponto. O cara que não tem dinheiro e vai para o financiamento, o que ele vai fazer? O pulo do fora das hipóteses, empatar o valor que ele paga hoje. Esse é o pulo do gato. Guarde isso. E se você ganhou isso na aula de hoje, eu fico feliz, porque é isso que é o segredo do fechamento. Gilberto, Henrique, acessa a plataforma permanente. Gilberto, você vai ficar com ele, é seu para sempre. Tá bom? Não tem problema não. Se tiver algum problema. Na verdade, em 2 anos. Nossa, a internet caiu. Voltou, deixa eu ver. Estou online? Vê para mim. Acho que tive um problema aqui de conexão, mas acho que voltou. Voltou. Desculpa, tive um probleminha de conexão aqui, já voltou. Então, ela vai pedir um cadastro, tá? Então, senhores, o que é o fechamento? E aí entra uma coisa, outra lição de casa que eu vou te dar. Fechamento. Fechamento começa o seu projeto, começa o seu cronograma da obra. Lembra disso. Deixa eu falar para você. Pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Se você não entregar da maneira certa, se você não tiver um parceiro que entregue as placas, um parceiro que instale direitinho, que consiga fazer as coisas no prazo, que você cumpra aquilo que você fez com o seu cliente, esquece, hein? A melhor venda da energia solar é a indicação. Quanto mais indicação você tiver, mais você vai fazer a venda. Lembra que eu falo para vocês, o mais difícil é fazer a primeira venda. Porque aí você tem que camelar, ir atrás, etc. Depois você faz a primeira venda, você começa a virar uma espiral. Vai começar o cliente do lado pergunta, o vizinho pergunta, o outro pergunta, e aí começa o seu show. Se você não fizer a primeira bem-vindo, tá? Bem feita, você não vai conseguir entregar. Guarde isso, tá bom? Então, a gente já falou de prospecção aqui, mas depois a gente pode até falar mais. Não, semana que vem eu vou falar muito sobre isso. Eu vou deixar para semana que vem para a gente falar sobre prospecção. Eu vou te ajudar com a história de anúncio de internet, propaganda impressa, o que dá certo, tá? E a prospecção ativa, que é essas coisas de visita comercial, ligação, e-mail, e você conseguir olhar nessas contas, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso e a gente vai olhar muito sobre essa história, tá bom? Eu vou reforçar essa conta que a gente está fazendo e eu vou falar um pouco sobre e-mail, telefone, visita, toda a parte de Facebook, Instagram, anúncio, o que converte mais, o que converte menos. Se você já está fazendo isso,
O que eu vou pedir para você? Você colocou o telefone? Não. Não, coloca aqui no chat. Acho que não vai aparecer. Vai. Canta para mim aí. 11, 9. Deixa eu ver, meu amigo. Peraí. Eu estou com um problema na minha conexão aqui, mas ela está voltando. É correto dizer que a energia solar funciona como no break, caso falte energia da concessionária durante o dia? Fábio, até é, tá bom? Eu acho até que é, mas esse não é o melhor argumento, tudo bem? Não é o melhor argumento, não. Você vai trabalhar melhor aí fazendo uma... o meu tá dando uma oscilação, a minha internet aqui agora, não sei o que aconteceu, eu já coloquei uma nova, já mudei para minha backup, tá bom? Já voltou, o pessoal tá jogando algumas ideias aqui. Ver se voltou já, tá? Mas a gente vai falar muito semana que vem sobre internet. Hoje eu estou trazendo para vocês esses conceitos de prospecção, de objeções, de fechamento, de entender o que o cara vai fazer, de entender as dificuldades do seu cliente, para que você possa você rodar isso de uma forma inteligente. A minha sugestão, que eu encerro falando com vocês, corra atrás, pegue a carteira de clientes, olhe os seus parceiros, entenda o seu cliente, veja dentro do seu grupo quais são os caras que têm. Todos os grupos têm o cara do ar-condicionado, o cara do jardinagem, o cara do CFTV, o cara que é empreiteiro, o cara que trabalha com reforma. Senhores, agora é a hora de você levantar. Eu vou trazer essa definição de casa, porque semana que vem nós vamos usar o que você tem. Tudo bem? Semana que vem nós vamos usar tudo que você tem de informações, de material, e a gente vai começar a olhar e falar: com o que eu tenho na mão, Henrique, como que eu posso prospectar? Vai ser muito legal. Vamos começar a simular algumas vendas, começar a trabalhar aqui para que vocês possam começar a colocar em prática isso. A minha sugestão, essa é a lição de casa que eu te dou. Pega essa relação de clientes, porque eu quero semana que vem você vai fazer a prática, tá bom? Nós vamos aqui, de repente, até trazer um candidato. Se você quiser participar da aula, você me grita aqui semana que vem. Você que teve dificuldade de vender, não conseguiu, se traz aqui, nós vamos fazer a venda junto, tá bom? Nós vamos começar a simular isso junto. Eu vou pegar, só que você tem que ter a lição de casa. Você vai falar quais são os clientes que você tem, a lista de clientes, o contato, o que você pode fazer. Eu vou trazer para você uma série de dicas semana que vem de tudo o que você pode fazer para vender energia solar. Eu vou fazer isso, tá bom? Com base nessas informações que a gente teve hoje, tá bom? Sobre objeção, sobre a prospecção, sobre o fato de ser ativo, passivo, de você estar agressivo, de você ir atrás, de você quiser um cliente que ele venha atrás de você e você faça uma venda responsiva. Tudo isso eu preciso que você pegue da aula de hoje, levante os clientes que você tem para a gente semana que vem começar a trabalhar sobre isso. Eu vou abrir com você todas as possibilidades que você pode fazer de venda, de prospecção, de como que você pode fazer uma prospecção ativa, uma prospecção passiva, via e-mail, telefone, contato, visita, anúncio na internet, anúncio no WhatsApp, tudo isso a gente vai falar, tá? Eu quero que você pegue isso para que você possa... mídia social, propaganda impressa. E aí, Henrique, eu tenho revista, tenho uma parceria com ônibus, com jornal, vale a pena, coloca uma placa, mesmo o pessoal da Solstar, o pessoal que está trabalhando com a Solstar. E aí, pega a Solstar, tem um kit de marketing, vale a pena usar aquele kit de marketing ou não? Faço o meu próprio, imprimo uns folders. Eu vou te dar algumas dicas na semana que vem. Acho que vai ser muito legal, né? A gente apertou aqui um pouco hoje, enfim, teve bastante dúvidas, então achei legal a gente ir falando, mas a ideia é essa. Claro que pode, Isabelle, pode mandar aqui, tá bom? Mais técnica, fale comigo, fale no grupo, vê o que você precisa e a gente solta aqui, tá bom? Conta com a gente, tá? E a gente vai honrar o seu tempo. A gente tem aulas de 1 hora, né?
Toda semana tem aula, então a gente acaba voltando um pouco, avança um pouco, né? Tentando colocar todo mundo na mesma pauta, e a gente vai conseguir. A minha ideia é que eu possa te dar ferramentas para que você venda. Cada um de vocês está num momento novo aí, né? Cada um de vocês está aqui, ó. Achei um vendedor oferecendo painel solar de 400 watts Half Cell TSM por R$500. Felipe, de qual região? Levanta alguma coisa para você poder virar, tá bom? Canta aí para mim. Você falou o telefone para mim? 9. Eu coloquei. Pois no grupo onde? Coloquei no chat. No chat? Deixa eu ver aqui. Peraí que eu vou só compartilhar com o pessoal. Não tá aqui no chat. Foi a hora que eu caí, né? E eu perdi. Fala para mim que eu vou colocar aqui, porque o Gilberto tá com uma dúvida. Já mandei aqui. 9. Mandou de novo? 99608-1377. Pronto. Gilberto, tá aqui. Então, Felipe, precisamos pensar, velho. Me fale de onde é, o que ele tem. Não sei. Eu acho que R$500 meio estranho. Lembra que a gente tem que sempre, né, desconfiar de valores muito baixos. Eu tenho pago R$700. Então, não sei como que tá isso. Olhe melhor, tá bom? Então, Gilberto, tá aqui o telefone. Você que tem dúvida aí, grita e a gente corre para te ajudar, tá bom? Eu trabalho com esquadrias de alto padrão, tenho acesso a vários condomínios, por isso me juntei a amigos de turma, estamos formando a União Solução Oficial. Rogério, parabéns, velho, bem-vindo. Esse é o formato do curso, ou seja, você tem o cliente, você tem a demanda, então essa é a ideia, é só fazer, tá bom? Aulas toda segunda-feira, você tem as aulas, Alex, lá na plataforma, tem um monte de aula para você fazer, fique tranquilo, tá bom? Para a gente poder olhar. Henrique, dá para fazer um resumo sobre fechamento? Claro, Walter. Fechamento já é a pós-venda. Fechamento é cronograma de obra. Datas. Fechamento basicamente é data. Quando ele paga, quando libera o financiamento, quando o fornecedor entrega, quando que tem o recebimento das placas no local, as vistorias técnicas e a instalação propriamente dita. Esse é o fechamento da energia solar. Datas, tá bom? Você vai ter a data de todas as fases do projeto, da entrega do seu cliente. É isso que vai acontecer. Esse é o resumo do fechamento. Quando paga, quem paga, de que forma paga, quando entrega, quando vistoria, quando instala, quando homologa e quando o sistema está no ar para o cliente. Datas. Pelo menos 8 etapas que você tem do fechamento da entrega. Nós vamos fazer isso na última aula, eu vou falar sobre isso. O que você entrega para o cliente. Mas basicamente são essas 8 etapas que você tem, tá bom? Basicamente isso. Às vezes, segunda geração, não entendi a resposta, mas deve ser isso. Tá bom. Que bom que você entendeu, Felipe, é isso. Essa é a ideia, tá? Agora, é isso aí, ó. Agora entendi, Daniel. Baixa o datasheet do painel, excelente. Pega lá, datasheet, para quem não sabe, são as especificações técnicas que todos os painéis, em todos os portais, ele precisa ter, tá bom? Principalmente a questão do Inmetro, da homologação aqui se ele tiver o selo do Inmetro, isso é fundamental, com a homologação do Ministério de Importação, do exterior. Tá bom? Então você precisa ter isso. Baixa o datasheet, essas especificações técnicas, e aí você precisa entender para ver o rendimento, ver se a placa está certa, qual é o fornecedor, qual é a origem, a garantia, a geração. Aí a gente consegue trabalhar, tá bom? Com base nisso, a gente tem o fornecedor, de onde ele veio, se está tudo homologado, e aí sim você consegue virar. Marca Trina Solar, Felipe, entendi. Então é isso. De repente pode ser uma oportunidade. Só vamos olhar. Se você quiser me mandar ou mandar para o Felipe aqui nesse telefone, a gente dá uma sondada e te ajuda. Você vira o distribuidor aí, ó, e já consegue vender aqui dentro, tá bom? É isso. E aí a gente vai continuando. Beleza, senhores? Aula boa, mas a gente tem que respeitar o tempo. A gente vai
A aula semana que vem vai ser um pouco mais prática, vai ser um pouco mais didática. Hoje a gente acabou fazendo um pouquinho mais, mas foi muito legal para a gente poder pegar todo esse conceito e dar uma fixada nisso para que todo mundo possa estar na mesma pauta. Conte com a gente, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus, a gente vai estar aqui. Essa aula sobe lá para a plataforma, tá bom? Se você tem alguma dúvida, quer mandar o seu formulário, quer mandar o seu projeto, mande aqui para nós. A gente vai ter o maior prazer de falar com você, tá bom? E aí você consegue trabalhar isso. E a gente, se você tem dúvida da plataforma, acesso, dúvida técnica, manda aqui para nós e a gente vai entrar em contato com você, vai te responder. Esse é o telefone do nosso suporte para que você não fique sem ninguém, tá bom? Então, conte com a gente aí. Carlão, Henrique, me dá uma ideia para um nome de uma marca para minha empresa de energia solar. Ih, Carlos, você sabe, eu vou te dar uma dica. Tem uma página, uma página no Google que fala, como que é? Peraí. Dicas, nome de empresa. Ó, guarda aí, ó. Tá aqui, ó. O próprio HostGator, esse cara aqui, ó, ele tem tem duas aqui, ó. Ele vai fazer, e é de graça, tá? O HostGator, host de anfitrião, Gator, ele tem, tá? O HostGator tem uma. Eu tô vendo aqui, eu tô no Google, entrei no Google e tem a Agilize também. Ele tem uma plataforma de dicas, ele fala qual é o setor, tal. É bem legal, tá bom? Guarda isso, tá? Aí a gente vai seguindo a vida. Espero te ajudar, tá bom? Vê aí. O que mais aqui que a gente tem de dúvida? Valeu, que bom. Quem está com erro no acesso à plataforma, fala com a equipe aqui agora. Manda uma mensagem agora para resolver. Não fique com dúvida, não fique com problema. Grita aí e vamos para cima, tá bom? É isso aí, Alex. Sabadão, aula prática. E vai estudando aí, tem muita coisa. Henrique, você vai passar o contato de qual fornecedor, Fabiano? Qual fornecedor que você quer o contato? E aí a gente vai falando, tá bom? Boa noite a todos. Conte com a gente. A gente está à disposição aqui para você. Boa semana, boas vendas. Lição de casa: pegue os seus acessos, pegue os seus contatos, pegue a planilha, pegue os seus fornecedores, converse com a sua turma. Você precisa, para a sua aula de semana que vem render, você precisa ter uma relação de clientes. Senão, não vai ser boa aula. Tudo bem? Então, quanto maior a quantidade de clientes que você tiver, melhor vai ser a aula da semana que vem. Tudo bem? Já estou te dando a dica. Boa noite, senhores.